E agricultores estão relatando e relataram ao Hora H do Agro uma dificuldade de acesso aos recursos do Plano Safra. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou esse cenário. Nós ouvimos o diretor técnico da CNA, o Bruno Lucchi. Bruno, conta pra gente o que está acontecendo com o crédito rural. Então o plano saiu, nesse primeiro mês havia uma demanda represada muito grande, que tomou boa parte desses recursos, e mesmo assim nós já imaginávamos, já teria uma demanda natural maior esse ano. Um ano onde você tem uma taxa de juros de mercado ainda alta, a receita de boa parte dos produtos caindo, o custo, de certa forma, caiu alguma coisa, mas ainda não na mesma proporção que a receita, o custo caiu muito pouco. Então, a demanda, era natural que essa demanda de crédito seria maior nessa safra 23-24. Então, assim que o plano foi anunciado e ficou disponível nas agências, a corrida foi grande. E esse recurso que hoje já está com 98% do recurso destinado à equalização já está comprometido, ele não foi suficiente. E principalmente, acho que tem um ponto interessante, a liberação está sendo feita por trimestres agora de recurso. Não é uma liberação, vamos dizer assim, sob demanda ou contínua, Então ela já foi encerrada. E qual é o tipo de agricultor mais afetado nesse momento? O que a gente tem observado, principalmente agora, no primeiro mês do Plano Safra, a linha do plano da agricultura familiar foi uma das que mais teve redução no número de contratos. Nós caímos 47% comparado ao que a gente tinha ano passado para o mesmo mês. Para o mesmo mês, o primeiro mês do Plano Safra de julho do ano passado, comparado a julho desse ano, vamos dizer assim, a categoria de produção que foi mais afetada foi da agricultura familiar, com a queda de 47% nos contratos, ao passo que a agricultura empresarial caiu 37%. E já há linhas de crédito esgotadas, Bruno, a gente recebeu muitos relatos também de que o crédito rural está sendo liberado aos poucos, É uma dificuldade, não é mesmo? O recurso de BNDES para, acho que 8 linhas já foi suspenso. A ProIrriga, o Renovagro, o PCA, o Moderfrota, até uma linha de custeio, que é o Pronamp Custeio, foi suspensa já com o recurso do BNDES. Em certos municípios, no Banco A tem. Mas no mesmo banco, na região sul, por exemplo, do estado, não tem. Ou em um estado tem, em outro estado não tem. Então, eu acho que o banco está direcionando o pouco que ele tem para vamos dizer assim, as carteiras que têm menos risco, atividades que eles têm garantias que são maiores que as demais. E, Bruno, o que está sendo feito, para que os agricultores voltem a ter crédito rural farto? Nós aqui da CNA, junto com a FPA, a gente está trabalhando para buscar orçamento. O que foi anunciado tem que ser cumprido, senão não precisava ter feito aquele anúncio daquele tamanho. Então a gente tem discutido com os ministérios específicos, a ministra Simone Tebet esteve na FPA há coisa de 2 semanas, ela se sensibilizou com o tema, só que precisava ter a aprovação do arcabouço fiscal, que foi aprovado essa semana. Então a gente tem uma esperança de voltar a discutir esse assunto nas próximas semanas, para que haja um remanejamento de orçamento e aí você consiga cumprir o mínimo necessário para o plano se manter em pé. E qual é o impacto dessa escassez de crédito hoje no agro? O que a CNA recomenda, por exemplo, para os agricultores? É hora de contratar, então, um financiamento com juros de mercado ou esperar para conseguir um remanejamento de recurso e acessar taxa de juro com taxas subsidiadas? O que você nos diz? A consequência, a gente não conseguir esse remanejamento de recursos para o crédito, o produtor vai ter que acabar indo no mercado buscar esse recurso. E hoje os juros de mercado eles continuam altos, que pese você teve uma queda da Selic, mas ainda a precificação do mercado, produtores têm relatado que estão pegando aí quando fecha praticamente 20% de taxa de juros, a depender da região, da cadeia e do que ele está demandando. O que a gente pode colocar é o seguinte, as questões de investimento, que eu acho que é aí que pesa mais, no investimento, o que ele acaba fazendo é postergar, ele não vai fazer esse ano. Então, um ganho adicional que ele poderia ter de incremento de produtividade, de melhoria no aumento da produção, ele acaba tendo que postergar isso para um próximo ano, porque o recurso não está disponível no momento certo, e ele não vai usar na hora certa. O custeio, aí ele tem que fazer realmente essa conta. O que ele consegue? Ele precisa de um salvamento de curto prazo, ele consegue remanejar ainda no médio e negociar com os fornecedores um pagamento assim que tiver a colheita, enfim. Então, para cada caso é um caso até complicado a gente fazer essa recomendação. Mas eu acho que o produtor não pode deixar de fazer essa análise.
né? Vale a pena eu ficar esperando até o momento do plantio, né? Se eu tomar o crédito mais caro, qual que é o impacto disso? Se eu fizer uma operação, né, com pagamento futuro, né, como é que eu consigo ganhar alguma coisa? Então, realmente é cada caso um caso e buscar um profissional, né, que eu possa orientá-lo nesse momento. Muito obrigada, Bruno Luque, diretor técnico da CNA, pelos esclarecimentos sobre o Plano Safra. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz, informou que as linhas suspensas pelo BNDES receberam ofício autorizando a antecipação de recursos. Com isso, ele acredita que a situação deverá ser normalizada. E sobre o comprometimento de 98% do recurso para equalização de juros, o secretário de Governo disse que a informação não procede.